O mundo está acabando e a culpa é sua. Pelo menos isso é o que os ecossocialistas querem que você acredite. Através do medo, eles tentam convencer os mais incautos, preocupados com o nosso bem-estar e com a natureza, que a gente precisa acabar com o capitalismo para que haja mudanças positivas. O veganismo passa a ser usado mais uma vez como cavalo de Troia para a implementação de ideias marxistas. O ecossocialismo, na verdade, é barbárie. Livre Gano, pro veganismo livre. Você já ouviu falar em ecossocialismo? O que é ecossocialismo? O ecossocialismo é uma espécie de revisão das ideias do marxismo e do socialismo revolucionário que pretende, através de suas ideias e conceitos, analisar questões ambientais e climáticas para assim propor soluções. Basicamente, o ecossocialismo veio para encontrar mais uma vez no capitalismo o causador de todos os problemas, dessa vez o causador dos problemas ambientais e das crises climáticas que vivemos. Obviamente, a solução proposta por eles é basicamente a destruição do capitalismo e a instauração do socialismo. Os ecossocialistas dizem que o capitalismo tem um sistema produtivista que acaba levando os recursos naturais à sua exaustão, ou seja, eles aplicam a ideia de que o capitalismo explora a mão de obra dos trabalhadores para também a exploração da natureza. O título desse episódio não é por acaso. Ecossocialismo é barbárie. Há uma frase repetida à exaustão pelos ecossocialistas: ecossocialismo ou barbárie. É uma referência à frase de Rosa Luxemburgo, socialismo ou barbárie, que enxergava na expansão do capitalismo a barbárie das guerras do início do século XX. Ou seja, para Rosa Luxemburgo, se não era socialismo, era barbárie. Dessa mesma forma, os ecossocialistas entendem que, se não for o ecossocialismo, a implementação do marxismo através de uma ótica ecológica, nós encontraremos então o fim para a nossa espécie, para a natureza, através de uma crise climática causada pelo capitalismo. Eles se utilizam do medo, do terror e do pânico para que as pessoas caminhem em direção ao socialismo, mesmo que inconscientemente. Essas pessoas com preocupações legítimas com o meio ambiente e com a natureza, na verdade não sabem que ao caminhar em direção ao socialismo, estão também caminhando em direção ao fim dos recursos naturais e à degradação do meio ambiente. Aristóteles já tinha percebido que aquilo que é comum para muitos recebe o mínimo de cuidados. Ou, como diz o ditado popular, cachorro que tem 2 donos acaba morrendo de fome. O ecologista norte-americano Garrett Hardin publicou um ensaio chamado Tragédia dos Comuns, onde demonstrava que a socialização dos bens acaba gerando uma escassez, já que não existe nenhum incentivo para cuidar deste recurso. Em outras palavras, o que tem muitos donos acaba não tendo dono nenhum. Para que isso fique mais claro, eu vou dar um exemplo utilizando uma situação bastante comum no Brasil. Os prédios mais antigos no Brasil costumam ter apenas um relógio de água. Dessa forma, no final do mês, o gasto de água é dividido de forma igual para todos os apartamentos. Nessa situação, por mais que os moradores do apartamento 1 estivessem extremamente preocupados com a utilização da água, ou até mesmo com as suas economias, e por isso mantinham todas as torneiras muito bem fechadas, tomassem banhos de 10 minutos ou, como pedia a famigerada campanha publicitária, fizessem xixi no banho, acabariam pagando também parte do consumo de água do vizinho do apartamento número 2, já que esse não tinha nenhuma preocupação com os gastos ou com a água em si. Dessa forma, a socialização de um recurso natural como a água acaba incentivando aquele vizinho que não tem nenhuma preocupação com a água, já que ele sabe que parte do seu consumo vai ser também socializado com os outros vizinhos. Já os vizinhos mais preocupados com a água ou com as suas contas também não têm nenhum tipo de incentivo, já que eles, por mais que economizassem a água, vão acabar pagando os gastos daquele vizinho que gasta mais. A solução encontrada para esse problema foi a individualização do consumo. Os novos prédios passaram a ter relógios de água para cada apartamento, e assim cada pessoa paga aquilo que consumiu. Se num cenário tão simples como nessa situação, em um prédio com algumas pessoas, a socialização de um bem acaba gerando tantos problemas e gastos e consumo muito maiores, qual seria o resultado dessa situação aplicada numa situação muito mais complexa, numa sociedade com milhões de pessoas? Hardin observou que nas fazendas compartilhadas entre 2 fazendeiros, a degradação do solo era muito mais rápida e muito maior do que em fazendas pertencentes a apenas um fazendeiro. Isso acontecia porque a socialização da
da pastagem acabava gerando um pensamento de curto prazo. Afinal de contas, se a vaca de um fazendeiro não comer o capim que a outra vaca do outro fazendeiro consumir, ela vai acabar morrendo. Então eu preciso pensar no aqui e no agora para que minha vaca possa então consumir mais rapidamente aquela pastagem. No fim das contas, esse tipo de atitude vai acabar gerando um esgotamento daquela pastagem. Já na fazenda particular, o fazendeiro conseguia pensar ações a longo prazo, pois sabia que dependia também daquele solo e daquela pastagem para que pudesse manter suas vacas por muito mais tempo. Dessa forma, a gente pode concluir que quando os ecossocialistas clamam que devemos socializar também os recursos naturais, que as águas, que as árvores, que as florestas não têm dono ou pertencem a todos, na verdade estão causando uma degradação ambiental muito mais rápida do que se a gente privatizasse todos esses recursos. O ecossocialismo, sim, vai nos levar à barbárie. Em 2021, um estudo conduzido por diversos cientistas e publicado no periódico científico The Lancet chegou a uma conclusão assustadora. O estudo teve como base 10 mil jovens entre 16 e 25 anos de todas as partes do mundo. O título do estudo, em tradução quase literal, seria Ansiedade Climática entre crianças e jovens e suas crenças sobre as respostas do governo em relação às mudanças climáticas. Esse estudo buscou entender como é que os jovens estão respondendo ou entendendo as mudanças climáticas e qual o impacto dessas mudanças, ou do que se diz sobre essas mudanças, na saúde mental desses jovens. Essa preocupação em relação ao meio ambiente e às mudanças climáticas ganhou o nome de ansiedade climática. E essa pesquisa chegou à conclusão de que crianças e jovens estão tão preocupados com as mudanças climáticas que acabam por entender que não tem nenhum tipo de futuro, nem para eles, nem para a humanidade, que toda a humanidade, na verdade, está condenada. Então, para vocês entenderem os números, se a gente levar em consideração os jovens e crianças de todos os países, aqueles que estão extremamente preocupados e muito preocupados somam 59%. Já aqueles que estão moderadamente preocupados ou pouco preocupados somam apenas 36%. Aqueles que não estão preocupados são 5%. Se a gente comparar esses números com o Brasil, a situação é ainda pior. No Brasil, 67% dos jovens e crianças estão entre extremamente preocupados e muito preocupados. 30% estão moderadamente preocupados ou pouco preocupados. E somente 3% dos jovens e crianças brasileiras não estão preocupados com as mudanças climáticas. E qual é o resultado de tamanha preocupação com as mudanças climáticas? 62% dos jovens e crianças analisados nessa pesquisa se dizem ansiosos em relação às mudanças climáticas. Já 67% dizem estar com muito medo dessas mudanças, enquanto outros 67% se consideram extremamente tristes. O escritor e ex-ativista ambiental Michael Shellenberger, autor do livro Apocalipse Nunca, como o alarmismo ambiental nos prejudica a todos, consegue enxergar uma correlação entre as atitudes de grupos ambientalistas ou até mesmo de ambientalistas que ele prefere chamar de ambientalistas apocalípticos, aqueles que têm uma previsão apocalíptica para o meio ambiente, para o mundo, para a nossa humanidade, e como essa mensagem é transmitida pela mídia e chega até os jovens e as crianças, e a saúde mental desses jovens e crianças em relação às mudanças climáticas. Nesse livro, Michael Shellenberger não critica o ecossocialismo, ele não utiliza esse termo, mas ele utiliza exemplos de outros grupos ativistas, como o Extinction Rebellion, que no fim das contas utilizam as mesmas táticas e chegaram às mesmas conclusões e propõem também a mesma solução para o fim do problema climático, ou seja, o fim do capitalismo. Em outras palavras, a atitude alarmista vinda dos ecossocialistas e dos ambientalistas apocalípticos acaba gerando uma degradação da saúde mental de jovens e crianças no mundo todo. Além da piora da saúde mental de crianças e adolescentes, Michael Shellenberger também conclui que as propostas desses grupos acabam sendo contraproducentes, ou seja, geram um efeito contrário do que eles propõem. E isso acontece por dois principais motivos. Um, que eles identificam no capitalismo o problema para as causas ambientais, quando na verdade não é o capitalismo que causa problemas ambientais. Segundo, porque as soluções propostas na verdade não resolvem os problemas climáticos e, muito pelo contrário, causam ainda mais problemas. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar de painéis solares, energia renovável, mas a que custo? O que acontece com, por exemplo, os painéis solares no seu fim de ciclo de 25 anos?
Uma alternativa muito mais barata e que causa menos impacto é a energia nuclear, mas muitos desses ativistas se opõem à energia nuclear justamente pelo mesmo motivo, o alarmismo nuclear que tomou conta do mundo nos anos 80 e 90. A outra proposta contraproducente, obviamente, é o fim do capitalismo. Schellenberger aponta que, na verdade, as pessoas deveriam estar buscando fazer com que todo mundo enriquecesse mais rápido, para que isso sim diminuísse o impacto dessas pessoas no mundo, já que a pobreza comum nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento é o que mais causa problemas ambientais. Os ecossocialistas também propõem um decrescimento da nossa economia, ou seja, já que eles identificam o produtivismo, o consumismo como causadores dos problemas ambientais, para que esses problemas possam ser resolvidos, é preciso que haja um decrescimento da nossa economia. Em outras palavras, a gente precisa parar o nosso modo de produção. Primeiro, a gente tem que entender que essa dicotomia está completamente errada. Não existe uma relação entre crescimento e problemas ambientais. O economista americano nascido na Rússia, Simon Kuznets, desenvolveu uma teoria chamada de curva de Kuznets. Kuznets observou que os países em desenvolvimento, onde a maioria das pessoas são mais pobres, na sua fase inicial de desenvolvimento, há também, obviamente, um problema de maior degradação ambiental. Afinal de contas, você precisa de mais recursos naturais e você também passa a desenvolver novas tecnologias, novas fábricas, nova produção, e isso acaba gerando um impacto ambiental. Mas ele também observou que esse desenvolvimento acaba gerando o enriquecimento da sua população e assim que o desenvolvimento atinge um pico de maturação e esse país passa a ser um país industrializado, eles começam a se dedicar também ao setor de serviços. Nesse ponto, o país está completamente industrializado, as pessoas estão mais ricas, estão se dedicando ao setor de serviço e a degradação ambiental começa a cair enquanto a população continua enriquecendo. Uma população mais rica, por sua vez, ao invés de estar preocupada simplesmente com questões básicas da sua sobrevivência, passa a dar prioridade a produtos e serviços que causem menos impactos ambientais. Enquanto os ecossocialistas advogam por um menor crescimento, por uma menor produção, na verdade, eles estão fazendo com que países em desenvolvimento, como na América Latina ou na África ou mesmo na Ásia, deixem de se desenvolver, e sem desenvolvimento, não há enriquecimento da população. Isso vai fazer com que esses países nunca se desenvolvam e que sua população continue na miséria. É justamente por isso que a China, por exemplo, é responsável por 25%, cerca de 25% das emissões de gases do mundo todo. Afinal de contas, eles estão se desenvolvendo, é um país em desenvolvimento. Também por isso, eles não têm nenhum tipo de interesse em assinar protocolos se comprometendo a diminuir as emissões de gases, porque eles sabem que esse protocolo, assinando esse protocolo, eles também vão estar matando a sua indústria, o seu desenvolvimento e, consequentemente, o enriquecimento da sua população. Se você chegou até aqui, eu acho que vale a pena um resumo para a gente entender o cenário que nos encontramos. Os ecossocialistas, assim como outros grupos alarmistas, propõem o fim do capitalismo ao apresentar uma situação completamente errada. Através do medo, eles fazem com que a população geral acredite que se não mudarmos o sistema em si, estamos rumando então para uma barbárie, para uma extinção em massa. Isso vem causando diversos problemas de saúde mental, principalmente entre os mais jovens. Enquanto eles propõem soluções completamente inviáveis e equivocadas, exigem também que o mundo pare de produzir e de se desenvolver. Esse discurso, na verdade, só interessa aos países mais ricos que já estão desenvolvidos. Enquanto os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde boa parte da sua população ainda se encontra na miséria ou na pobreza, ficariam de mãos atadas, sem poder desenvolver sua economia e sem poder enriquecer e fazer todo o percurso que os países mais ricos já fizeram. Mantendo também esses países num nível de desenvolvimento eterno, eles também estão causando grandes impactos, já que é muito mais difícil para aquelas pessoas que estão preocupadas com a sua sobrevivência, com as suas necessidades básicas, em pensar em questões do meio ambiente. Se o ecossocialismo com seu alarmismo passasse a ser uma realidade, na verdade, nós sim caminharíamos para uma barbárie completa. Esse episódio chegou ao fim. Se você gostou do conteúdo, nos ajude compartilhando nas suas redes sociais. Se quiser falar comigo, procure pelo Livregano no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Obrigado e até a próxima!